Olá, tudo bem? Mais um vídeo no Facebook e no YouTube. Esse microfone aqui talvez não faça muito sentido para quem me vê pelo Facebook, mas fará para quem me vê pelo YouTube, já que eu estou usando ele para capturar o áudio para depois que o vídeo for para o YouTube, para melhorar um pouco a qualidade. No Facebook o áudio é usado do celular, né? Então a transmissão fica meio comprometida. Deixa eu melhorar essa luz aqui que está muito claro. Eu estava agora no ar aqui na Rádio Inverso, você vê que eu ainda estou no estúdio da rádio, e eu chamei as pessoas para, na medida do possível, virem. Acabei me atrasando um pouco. Quando eu saio do ar eu sempre preciso fazer algumas gravações, algumas coisas, aí não dá tempo para vir imediatamente, mas eu fiquei a fim de continuar um pouco aquilo que nós falamos de maneira extensa hoje, já que foram 2 horas de programa. Você que está me vendo agora no Facebook, pode depois ver na reprise, né? O programa que eu faço de manhã ao vivo é sempre reprisado. Então, 3 da tarde, 8 da noite, 3 da manhã, de segunda a segunda, tem esse encontro pelo rádio que eu chamo, mensagens chegam pela manhã, na Rádio Inverso, de segunda a segunda, tá bom? Tudo bem? Quem está chegando agora aqui na transmissão, as pessoas vão chegando aos poucos. Vamos conversando, fiquem à vontade para interagir. Eu vou até deixar um retorno aberto aqui no computador para eu poder ver o que vai eventualmente aparecer de mensagens. Gisele, um beijo, bom saber que você está aqui. Eu quis falar sobre a troca da competitividade pela cooperação. Falamos muito sobre isso hoje, partindo de um áudio do Leonardo, meu irmão, que participa do programa, propondo isso. E eu não sei se você já pensou o quanto nos fragmentamos na medida em que competimos, né? No finzinho do programa eu estava dizendo que, de maneira acertada, muita gente pode falar que a competitividade gera muitos frutos para a nossa sociedade, tecnológicos, e de outras naturezas, pesquisas, tal. Mas eu fico pensando se ao invés desses frutos, inequivocadamente, que nascem a partir da competição, se ao invés disso nós colocássemos a cooperação. Por exemplo, se fala sobre os frutos da Guerra Fria, né? Especialmente naquele tempo onde os Estados Unidos e a Rússia disputavam quem iria para a Lua primeiro. Quantos avanços vieram a partir daí? Agora, imagine se Estados Unidos e Rússia cooperassem uns com os outros, porque ambos, sabendo que fazem parte de uma única nave ou de um único planeta, a Terra é como uma nave em deslocamento no espaço, poderiam somar. Se a gente tivesse esse olhar de que a gente está vivendo aqui juntos e que tudo aquilo que nós fazemos está restrito a esse planeta e tudo que acontece a esse planeta vai nos tocar a todos nós de uma maneira ou outra, talvez nós olharíamos a vida de outra maneira. Não incentivando a competitividade, mas estimulando a cooperação. Como eu disse agora há pouco, eu acho muito complicado pensar diferente. A competitividade nos fragmenta. Mas é isso que a gente aprende lá na escola, né? Não de maneira direta, na maioria dos casos, mas nas relações, na competição, na hora da nota, no jeito que as provas são feitas, as avaliações são feitas. Isso vai gerando muita competição em nós. A gente cresce com esse DNA, achando que isso é bom. Eu sou um cara competitivo. E daí? Ao invés de ser competitivo, que tal se tornar cooperativo? Será que essa competição que nos fragmenta não está fragmentando o planeta também? Não só de maneira climática, mas as nossas instituições, as nossas relações, as nossas ideologias, as nossas crenças, fragmentadas pelo estímulo à competição. Eu estava dizendo aqui, e daqui a pouco eu vou ler, vou ver se tem alguma coisa aparecendo de pergunta, tal, ou de comentários, que eu sei que pode parecer utópico falar sobre isso num mundo tão competitivo como o nosso. Por outro lado, eu sei que individualmente eu posso gerar no meu habitat, no meu ambiente, com as pessoas que eu me relaciono na vida, né, esse olhar mais cooperativo. Se nós entendêssemos que fazendo ao outro, eu estou fazendo para mim também, perderíamos essa carga de individualismo que nos afasta. Aliás, hoje mais cedo, e esse é um assunto que eu trato muitas vezes aqui,
Eu estava dizendo na rádio que eu penso que a consciência não é um movimento da individualidade, é um movimento coletivo. O autoconhecimento é um movimento individual. Eu vou me conhecer, eu vou fazer uma viagem para dentro, eu vou me revisar, eu vou questionar a minha ética, os meus valores, os meus gostos, as minhas crenças, as minhas descrenças, as minhas irritações, as minhas adesões, os meus sonhos, as minhas utopias, as minhas ilusões, os meus descontentamentos, a minha angústia, os meus anseios, tudo em revisão constante, a partir do contraste com o outro. Está sendo avaliado e processado em mim, mas está sendo trabalhado e expandindo enquanto eu me relaciono. Portanto, o autoconhecimento é um processo individual que se projeta no coletivo. Isso tem a ver com o que a gente está falando sobre a cooperação. O movimento de individualismo, o movimento de competição, diminui as possibilidades para que eu me enxergue, para que eu me revise, para que eu me veja. Eu estou sempre em conflito, eu estou sempre em atrito. Isso interessa a quem? Há pouquíssimas pessoas. E são justamente as que nos enchem de medo, como estímulo a consumo, de preconceitos, de pensamentos que talvez nos afunilem. Eu estava falando mais cedo aqui que nós vivemos num mundo tão estreito, com um fluxo tão pequeno, tão encurralador, tão inquestionável, nos levando para uma realidade onde nós pensamos ser inquestionável, como essa, por exemplo, da competitividade. Alguém questiona, esse alguém é utópico, esse alguém é louco, esse alguém é sonhador, esse alguém é aproveitador, esse alguém é isso ou aquilo. Nós somos, de alguma maneira, condicionados a desqualificar quem, de alguma maneira, nos lembra que as coisas podem ser diferentes. Podem em você, podem na sua prática cotidiana, podem na sua vida, substituindo esse vírus que está aqui, ó, na mente, que faz com que, ao invés de cooperadores, nós sejamos competidores. Avalie-se no dia a dia e perceba o quanto isso está instalado em você, tá bom? Eu pretendo não ir muito longe nesse vídeo aqui, mas a cooperação algumas vezes não esbarra na vaidade e no ego, e dessa forma essa cooperação acaba sendo comprometida, diz o Alain Senigallia. Alain, a cooperação não... Meu querido, tudo pode esbarrar na vaidade e no ego. E o antídoto em relação a isso não é substituir a cooperação pela competição. Para que eu não me vanglorie da cooperação e me torne um cara vaidoso, então vou substituí-la pela competição. Não tem a ver. O amor pode ser substituído pelo ego. A solidariedade pode ser substituída pelo ego. Né? Então não amarei mais, não serei mais solidário ou revisarei as minhas motivações. É isso que eu estava dizendo antes sobre o autoconhecimento. Muitas vezes a nossa prática, por exemplo, de solidariedade, muito mais do que uma doação, do que uma entrega, é um fruto de ego, é um fruto de vaidade. Agora, não é por isso que nós vamos deixar de estimular a atitude da solidariedade. No entanto, ao praticá-la, que eu me enxergue. Ao cooperar, que eu me veja. Para que o meu ato de cooperação vá para além de uma cooperação social, enfim, projetada naquela atitude específica, mas passe a ser uma fresta para que eu me enxergue e me conheça também. Aliás, é por isso que eu estava dizendo agora há pouco, e dei um monte de exemplos, né? Que todo ato que a gente pratica, todo pensamento que nós temos, todos os movimentos que nós fazemos, no fim das contas, nos denuncia. O que nós estamos vivendo e fazendo não diz respeito ao fato em si, mas a nós. É uma possibilidade de nos vermos. Se ego ou não é ego, é você quem vai saber, tá bem? O futuro desconhecido impede os homens de cooperarem, pois esses não sabem que a vida pode continuar além da matéria e que tudo que fazem aqui pode ser menos importante que o que aguardam. É um ponto de vista, deixa eu ver aqui, é o Bruno. Meu querido, é um ponto de vista, mas eu não acho que seja o único. Não acho que a gente deve praticar a cooperação, a doação de vida, na expectativa de que um dia seremos recompensados numa outra realidade. Isso pode ser um olhar. Mas ao agir dessa maneira, eu estou falando cooperativamente, aberto, solidariamente, eu já vejo agora tantas coisas boas surgindo desse ato, né? Que eu não penso que necessariamente eu deva vincular isso a uma recompensa no futuro. Por isso que eu chamo isso de uma dimensão de olhar. Eu faço isso porque eu sou assim.
Eu coopero porque não sei ser de outro jeito. Porque eu me expando, porque eu cresço quando eu me conecto contigo. O que é a humanidade? A humanidade não é um indivíduo. A humanidade é a coletividade. A humanidade se expande quando a coletividade se une. A humanidade se fragmenta quando nós agimos fragmentadamente com a competição, por exemplo. Né? Portanto, mais do que a expectativa, a esperança, o sonho de uma recompensa adiante, eu acho mais saudável que a gente veja isso como um benefício hoje, atual, para que a humanidade seja algo mais coeso, algo mais forte, tá bom? Sistemas colaborativos de ganha-ganha e não ganha-perde, um equívoco. Por sermos. Espera aí que tá andando aqui. Por sermos. Ih, caramba. Aqui. Imediatistas, achamos que há perda. Descobrir que nada está acontecendo, nem é eterno, talvez demonstre que não há vencedores e perdedores e nem somos donos de nada. Qual segurança que precisamos para nos segurarmos na ideia da posse? Quando cooperamos, vemos que o que doamos nunca foi nosso, nos libertamos. Beijos, é a Lua. Lua, eu acho que a cooperação é um movimento é um exercício individual de autoconhecimento projetado numa atitude coletiva. Né? Ao cooperar, ao doar, eu rompo barreiras interiores que tantas vezes me isolam e por isso mesmo me fragmentam, como é o caso da competição. Mas é um exercício, né, cotidiano, de coisas básicas e simples. Eu acho que ninguém vai entender a dimensão da cooperação macro, e a gente está falando isso como um caminho, um sistema novo, do que se eu antes não implementá-la no micro do meu cotidiano. Né? Cooperar no trânsito, cooperar com as pessoas, cooperar na vida, cooperar, ser útil. Eu sempre dou o exemplo do trabalho. Todos nós precisamos dos nossos trabalhos, o trabalho é bom, a gente precisa ganhar, o mundo é movimentado pelo dinheiro, mas faz muita diferença se eu projeto no meu trabalho o olhar da competitividade ou da doação. Não importa qual for o trabalho, tudo que eu faço pode ser uma doação. Isso não quer dizer que você não vai receber salário, né? que vai recusar o teu salário. Mas se você alimentar a ideia de que no fim dos processos há sempre gente trabalhando para gente, aquilo ganha outro significado e necessariamente um outro poder, uma outra importância. Tem a ver com o olhar de cooperação e de doação na prática, no micro do meu cotidiano, se expandindo no macro das nossas convivências e do nosso sistema. O remédio é sempre a cooperação, conexão completa. A individualidade separa e atrasa muitas vezes e uma determinada solução demore para se realizar. Arcângela Oliveira é quem manda a mensagem aqui pelo nosso Facebook. Deixa eu ver mais um comentário aqui da Ana Carolina Queiroz. Estou numa fase em que a única competência que participo, ou melhor, desculpa, a única competição que participo é comigo mesma, procurando sempre ser a melhor versão de mim mesma. Comparar-se com outros é limitado. Tentar ser melhor sempre é infinito. Não há limites. É uma boa lembrança, Carol. Quando o outro é a minha referência, deixa eu melhorar essa câmera aqui que está cortando metade aqui. Eu me limito no outro. Aliás, eu não me limito só no outro, eu me limito no meu olhar sobre o outro. E o meu olhar sobre o outro é sempre limitado, eu nunca sei o outro exatamente como ele é. É sempre uma projeção, é sempre uma expectativa. É uma miragem, é um holograma, de alguma maneira. Se o outro define os meus limites, não será nem o limite do outro, será o limite do meu olhar sobre o outro, que muitas vezes é até menor do que o outro. Portanto, faz bem. Flávio, você é um exemplo de doação, parabéns, precisamos de pessoas assim. Obrigado, Nina. É que eu sou árvore, né? Eu acho esse exemplo muito legal e quem me ouve já ouviu ele 1 milhão de vezes. É o seguinte, eu acho muito rico isso. A natureza, de maneira geral, nos mostra isso, né? A cooperação. Eu acho que a gente pode usar esse exemplo para daqui a pouco encerrar. A árvore coopera? Sim, né? Os frutos, o ar, a sombra e todos os benefícios que uma árvore traz.
Qual é a natureza dessa cooperação da árvore? O nosso amigo falou do ego, né? O compartilhamento, a cooperação desenvolve o ego. Eu não vejo isso na árvore. Né? Ela não se, pelo menos até onde eu sei, ela não se envaidece de ser o que é. Ela é árvore, ela só está sendo árvore. Não tem nenhuma expectativa que eu ou você colhamos aquele fruto e valorizemos o fruto, não precisa. Então ela se aproxima mais da condição natural dela, que é ser árvore. Né? Se eu quiser tornar aquela árvore famosa e botar uma multidão em volta da árvore para colher aquele maravilhoso e suculento fruto, eu vou maltratar a árvore. E ela vai perder a condição natural de ser árvore, ela vai virar outra coisa. Talvez isso aconteça com a gente. Se eu tentar transformar uma árvore mais frutífera, mais frondosa, maior do que a outra, eu vou começar a interferir nos processos naturais, como fazemos na natureza, enchendo de agrotóxicos, de venenos e de tudo mais, e isso pode gerar em alguns momentos um fruto mais belo, no entanto não mais saudável. E daqui a pouco essa árvore também minguará. Eu acho que essa dinâmica é muito legal para a gente entender como, sendo árvores, podemos naturalmente doar. Não na expectativa de que seremos recompensados numa outra vida, ou de qualquer outra coisa, de que criaremos um mundo melhor. Não. Eu acho que a gente deve se trabalhar para doar naturalmente, para que esse seja o movimento natural. Você entende, não? Dou porque eu sou assim. Isso é muito difícil, eu sei. Muita gente pode dizer, num mundo como o nosso. E eu entendo, e eu admito que seja. Claro, o nosso mundo é criado o tempo todo para gerar competição, para gerar consumidores, para gerar divisões, para gerar fragmentações, para gerar medo, para gerar culpa. E por isso mesmo é difícil. Isso vem da educação, isso vem da escola. Tudo bem. Mas não é por isso que eu não vou tentar. Não é por isso que eu não vou tocar no assunto. E te propor, pelo menos, refletir sobre isso. Os teus limites diante dessa possibilidade é você quem vai saber, não sou eu. Sobre mim, eu penso, eu cuido e eu trabalho. E você faça isso em relação a você. Mas talvez nós não estejamos sendo árvores. Nós estejamos cumprindo a naturalidade dos nossos processos, em detrimento de uma falsa competição, que teoricamente pode gerar mais riqueza, enquanto gera mais divisão, enquanto gera mais desigualdade, enquanto gera mais estresse, que é uma riqueza questionável, a riqueza que gera estresse, a riqueza que gera doença, a riqueza que gera medo, a riqueza que gera briga. Não sei, vale a pena? Não sei. É uma questão individual, né? Deixa eu ver o que mais aqui que está acontecendo no nosso... No chatzinho aqui. Se busca retribuição, não vem de correta motivação. Fazer por sentir, aí faz sentido. Flávio, se lembrarmos que o que se planta se colhe, é natural que ao cooperarmos iremos cedo ou tarde colher. Não tem outra saída. Por isso a necessidade de sabermos o que fazemos. E a motivação, é claro. Bom dia. Bom dia, Alexandra. Você sabe que eu questiono essa coisa? Deixa eu prender melhor a câmera aqui. Essa coisa, essa lei muito rígida, causa e efeito, eu acho muito questionável. Sabe por quê? Você espera, ao plantar boas sementes, colher boas sementes. E o inverso também, ao plantar más sementes, colher más sementes. Eu não me sinto capaz, olhando para a minha vida, de saber exatamente o que nela foi bom e o que nela não foi. Eu sou capaz de dizer, sem dúvida alguma, o que na minha vida eu gostei e o que na minha vida eu não gostei. Mas aí eu me lembro que tem muita coisa na minha vida que eu não gostei e que me fez bem. Foi o tempo que me ensinou isso. E outras coisas que eu amei e que me diminuíram. Lá adiante eu percebi. E eu fui percebendo isso tão corriqueiramente, tão cotidianamente, que chegou um ponto, que é esse ponto em que eu digo, eu não sei.
Então, quando a gente propõe faça coisas boas e colherá coisas boas, isso pode gerar algum conflito em quem faz coisas boas, como acontece. Cuido das pessoas, trato as pessoas, sou correto, sou ético, sou respeitoso, sou humano. E o médico me disse ontem que eu tenho um câncer no fígado e que eu vou durar 15 dias. Cadê minha recompensa? Mães e pais que dizem, eu me dediquei ao meu filho, amei de verdade, fiz o melhor, fiz o possível, me entreguei, me doei, dei educação, tudo. Meu filho se esqueceu de mim e foi embora. Eu estou magoado, cadê minha recompensa? Eu cogito que essa ligação entre a coisa boa que eu faço e a coisa boa que eu colho, ou melhor, passei por essas dimensões escuras, pelo menos em relação à minha percepção, que trabalham em mim um ser humano mais amplo, mais enraizado, mais sábio, mais humano, e que para isso é necessário viver contrastes. Então, mais do que recompensas de causa e efeito linear, direto, eu prefiro me aquietar diante de experiências que eu acho que são injustas, que são imerecidas e que não se relacionam com aquilo que eu pratiquei. Isso acontece com todo mundo e o tempo todo, e eu acho que quanto antes nós percebemos isso, melhor. Porque então, Alexandra, as nossas atitudes não serão barganhas. Eu acho que, no fundo, essa coisa da causa e efeito ainda estimula barganhas. Eu faço porque receberei. Não faço porque não receberei. Eu dou porque me doarão de volta. Eu entrego porque a vida me dará. Mas às vezes a vida me dá de outra forma. Às vezes vem de outra maneira. Às vezes vem com outra energia. E se eu estiver tão focado nessa linearidade simples da causa e do efeito, eu não perceberei. Eu vou achar que é injusto ou que ainda não veio. Daqui a pouco virá. E aí eu perco a oportunidade de, daquele evento, projetar um significado que me revelaria e por isso mesmo me expandiria. Tá? Deixa eu ver. As últimas aqui, eu tinha dito que eu não ia me estender, mas eu acabo nunca conseguindo. Né? Eu sempre me estendo ou melhor. A Alexandra ela traz um complemento aqui. Então a cooperação não é como com o outro no seu tema, e sim para dentro, pensando aqui. Alexandra, só será com o outro se for em mim. Essa câmera aqui não está bem presa, deixa eu prender ela melhor aqui. Se eu alimento esse entendimento em relação à vida que eu estou falando aqui, naturalmente o que eu faço será um reflexo daquilo que eu alimentei como olhar. Então eu cooperarei porque em mim isso se desbloqueou. Eu não sou mais um ser fragmentado em relação ao todo. Naturalmente, minha atitude com o todo será de cooperação. Você entende? De dentro para fora. Eu acho que essas atitudes de barganha geralmente é de fora para dentro. Cooperarei por quê? De um jeito ou de outro. Seja a recompensa do céu, seja a recompensa do karma, seja a recompensa de quem quer que seja, um dia virá, ou da lei da causa e efeito. E se não houver nenhuma lei de causa e efeito? E se não houver céu? E se não houver karma? E se ninguém estiver vendo? Nem Deus, nem anjos, nem espíritos, nem nada. E se for só isso? E se a gente estiver aqui vivendo bonequinhos de carne e osso e um dia acabarão? E se for isso? Faz sentido? Você cooperaria? Ou tudo vira uma loucura? A tua resposta revelará em que nível você está diante dessa percepção. Tá? Meus queridos, então tá. Obrigado, viu? Eu quero agradecer a todo mundo. Eu sempre tenho a impressão de que a gente faz um negócio curtinho aqui, né? Mas depois fica um vídeo muito longo e aí as pessoas não veem, fica lá no YouTube e ninguém vê e tal. Então vamos reduzir isso aqui. Agradecendo todo mundo que esteve aqui. Um beijo, obrigado também quem ouve a rádio. Duas coisas que eu quero lembrar. Cadê aqui? Ah, não tá aqui. Não tá, deixa eu pegar. Uma delas é a rádio. radioinverso.com. Eu tô no ar de segunda a sexta, das 8 às 10 da manhã, ao vivo, no horário de Brasília. E o programa Mensagens que Chegam pela Manhã tem reprises 3 da tarde, 8 da noite e 3 da manhã. Ouça, tá? A rádio é online, dá pra ouvir em qualquer lugar do mundo.
pegando aqui, ó, que eu sempre me esqueço de falar. Duas Vidas é o meu livro mais recente, que toca nesses e outros assuntos a partir de uma história de um cara que era político e virou, por escolha própria, morador de rua. Os dilemas do homem poderoso, político, governador, e do homem morador de rua que perdeu tudo, intercalados nos capítulos que no final se encontrarão. O Duas Vidas, assim como meus outros livros, está disponível no lojadoflaviosiqueira.com. Tá bom? Beijo. Até mais.